Muito bem, voltamos. Voltamos. Estão me ouvindo? Alguém só para. Ah, valeu. Obrigada, Dani. Obrigada, viu? Deixa eu voltar aqui. Muito bem. Eu acho que agora tá aparecendo aí para todo mundo. Então, gente, vamos retomar, né? Até nós estávamos nesse slide, chamando a atenção de que vários, né? Várias das descobertas, das análises que são possíveis hoje, devido aos avanços, inclusive tecnológicos, que ocorreram nas últimas décadas, né? E isso é fundamental, né, para o entendimento, para o estudo, várias coisas, gente. É isso que a gente está pontuando aqui, né? Para a gente, principalmente nesse sentido, de entender um pouco mais sobre as doenças, principalmente. Vejam vocês, vou voltar ao exemplo do que a gente vivenciou, né? Aí, ao longo desses 2 anos. É muito incômodo você estar diante das doenças, das ocorrências, né? Das situações de óbito e ficar naquela escuridão, né? Você não sabe direito sobre o micro-organismo, você não sabe direito, é, eventualmente, quem é mais susceptível ou não, entender um pouco sobre aquela dinâmica daquela doença, né? Mesmo porque o conhecimento ele ajuda, né, ali do ponto de vista de o encontro de novos medicamentos, de medidas que possam proteger, né, vacinas. Inclusive isso, para a gente ter hoje a vacina para a Covid, na verdade a gente teve primeiro o sequenciamento do vírus, né? Então, tudo isso é importante. Então, a partir do momento que nós tivemos esses avanços tecnológicos, que como ali foi dito no próprio texto, né, que eu apresentei vocês antes para fazer aquela apresentação inicial do assunto, a partir do momento que a gente consegue fazer, tem um projeto de genoma humano, consegue identificar realmente as sequências de bases nitrogenárias que formam a nossa estrutura corporal, mesmo tendo características de variabilidade, sim, mas a gente consegue entender o genoma humano, né? Então, da mesma forma, a gente precisa de entender as características genéticas também dos micro-organismos, porque aí dessa maneira eu consigo primeiro fazer o mapeamento e ali formular, ter a possibilidade da criação de vacinas, né? Então, só para a gente perceber o tão importante e aquilo que eu tento colocar para vocês. Por mais que eventualmente a gente ache que não, mas a genética ela está presente no nosso dia a dia, no que a gente tem, né? Da vida prática. Não só porque você se olha no espelho e vai poder questionar se você é mais ou menos parecido com um familiar seu, mas também no dia a dia das questões práticas de medicamentos, de vacinas, de interação ser humano com vários micro-organismos, tudo aí, né? Tem o conhecimento e aplicabilidade da genética. Existem, como a gente estava discutindo, população ela é muito diversificada. Na hora que eu falo população, é lógico que a gente tenta chamar atenção para a população nossa, indivíduos humanos, dentro de um contexto até mesmo local, né? População, por exemplo, brasileira, enfim. Mas isso, né? Esses conceitos que nós estamos falando aqui, eles são aplicáveis às diferentes espécies, né? Então, quando a gente fala de variação, a gente já viu ao longo da própria disciplina que existem algumas variações que a gente percebe que são mais discretas. Como assim? Você não tem um leque muito grande de opções, como por exemplo, na hora que a gente ali a própria identidade inicial, né?
os conceitos básicos de genética propostos por Mendel, onde ele observou ervilhas e verificou que existem umas lisas, outras que são rugosas, tem umas que são amarelas, tem outras que são verdes, mas não tem necessariamente uma variação, às vezes, tão grande, e essas variações são consideradas variações discretas. Existem variações que são variações contínuas, como, por exemplo, a gente pode analisar a população belo-horizontina, né? Vamos analisar a população belo-horizontina, tá? Ou a população da região metropolitana de BH, tá? Então, a gente vai pegar a população que mora na região metropolitana de uma maneira geral. Vamos avaliar do contexto de altura. Olha, tem tanto indivíduos adultos com 1,5 m, como tem indivíduos adultos com 1,95 m, vão ter alguns poucos indivíduos com 2 metros, vão ter alguns indivíduos com 1,60 m. O que eu quero falar com vocês? E olha que eu estou ainda dando números inteiros, né? 1,62, 1,62,5, igual menino, né? Quando vai medir, ai, aqui, mãe, tá 1,65 ponto, né? Pega tudo, não pode deixar nada para trás. O que eu quero? Por que eu estou falando disso? Porque existem variações que são contínuas. Elas permitem, né, uma variabilidade, um crescimento. Por exemplo, peso, né? Tem indivíduos adultos que pesam 50 e poucos quilos, 250 gramas. Tem indivíduos adultos que podem pesar mais de 100 quilos. Enfim, então existem variações como peso, como altura, mesmo cor de pele, cor de cabelo, porque você tem uma graduação ali, né? Não tem aquilo que seja sistemático. Não, tem uma graduação, uma variação. Então, por isso que a gente fala que é uma variação contínua, né? É uma variabilidade, né? Na hora que eu analiso uma população, obviamente isso faz parte. Eu até brinquei com vocês, não é todo mundo que tem a estatura que eu tenho, né? Porque existem variações. As pessoas, quanto é uma característica que ela não tem um padrão assertivo, né? E tem o conceito de polimorfismo, muitos, né? Muitas formas, uma variação da sequência de material genético, material de DNA. Então, o polimorfismo é uma variação na sequência de DNA, né? Que é muito característico, que realmente expressa uma variabilidade muito grande, e isso acontece, né? Pode ocorrer pela mudança de apenas uma base no DNA, ocorrem pequenas inserções, ou seja, inclusões ou ausências de um número de base, pode acontecer por inserções e deleções de segmento de DNA e pode acontecer por mudança do número de cromossomos, né? Tudo isso, de alguma forma, ajuda a explicar a possibilidade do polimorfismo na população, né? Inclusive, está intimamente inserido com essa variabilidade. Hoje eu já falei aqui para vocês, né? Na genética de população, a gente tem várias alterações. Existem, por exemplo, polimorfismos de um nucleotídeo único, tá? Que é o tipo mais simples, sim, de variação, porque acontece só num locus, olhem. Imaginem aqui, né? Que é esse polimorfismo de um nucleotídeo único. Olhem, é quando a gente analisa numa sequência de DNA, vai haver ali, numa determinada sequência de base nitrogenada, né? Tem indivíduos que vão apresentar adenina, tem indivíduos que vão apresentar guanina, outros vão apresentar timina. Então, existe uma variação, um polimorfismo. Se vocês observarem aqui nessa representação, esses indivíduos vão apresentar nessa sequência genética, a sequência de DNA, apenas essa única variação. Mudança de A para G para T. O restante, né? Aqui, ó, tá tudo igualzinho, ó. GCA, GCA, GCA. Aqui,
a sequência que é até maior, mas ela também é igualzinha. A única variabilidade, por isso que é polimorfismo, porque tem uma variação de nucleotídeo único, de única par de base. Existem, como eu falei com vocês, alterações que a gente denomina de microsatélites. O que significa isso? Pequenas, né? São pequenas taxas de mutação, pequenas variações que podem acontecer, né? E isso acontece, inclusive, com uma variação maior, níveis de variação maior. Ou seja, na hora que a gente analisa, não foi à toa que eu coloquei essa imagem, na hora que a gente analisa ali aquela sequência de DNA do indivíduo, a gente consegue perceber que eles vão ter pequenas alterações. Por isso que a gente fala microsatélites, pequenas alterações, pequenas pares de bases ali que vão diferir de um indivíduo para outro, né? Para vocês terem uma ideia, até isso ajuda muito a explicar a variabilidade genética. Nos seres humanos, nós temos mais de 1 milhão de microsatélites, ou seja, pequenas variações que faz com que eu seja distinta de um ciclano, de beltrano, de fulano, né? Enfim, isso ajuda. Então, essa é uma colabora ainda mais, né, para essa diversidade que a gente está chamando. Atenção. Aqui, apenas até do ponto de vista representativo, né? Reparem vocês que aqui o autor está mostrando para gente pequenas regiões, né? Que eventualmente possam ter algum tipo de variabilidade ali, tá? Eu comentei com vocês que essas variações, elas possam justificar, por exemplo, a presença de doenças, né? E esse é um exemplo. A doença de Huntington, ela é uma doença, inclusive, que a gente já teve a oportunidade de citá-la na primeira etapa. É uma doença em que ela causa uma deficiência cognitiva, muscular no paciente. Ocorre uma alteração do sistema nervoso central, né? A partir daí dá para a gente verificar essa diversidade, afinal de contas, sistema nervoso central comanda tudo, né? E existe uma perda de massa cefálica, né? Então, olhem só. Se vocês observarem aqui nessa representação que eu coloquei para vocês recordarem, isso aqui seria um corte, né? É um corte transversal do cérebro, do qual a gente observa. Deixa eu pegar o Potter bonitinho aqui. Esse. Onde a gente observa uma estrutura cerebral normal, né? Com a massa branca, né? Tem massa cinzenta, massa branca, essa região bem consolidada, completa, né? Se vocês observarem no desenho superior, onde, né, a gente consegue perceber que a mesma área que estava pontuada aqui, né, com a presença de estruturas celulares, de neurônios, aqui ele está fragilizado, né? Houve perda de massa tecidual nesse cérebro. Isso, né, é o que inclusive justifica e caracteriza muito na doença de Huntington. E aonde que acontece isso? Onde entra Huntington dentro desse cenário que a gente está falando? Quem apresenta essa doença, ele tem uma repetição de uma sequência de 3 pares de bases. CAG, né? Que essa é uma sequência. Esse trio, ele aparece frequentemente ali na estrutura de DNA desse indivíduo. E codifica, obviamente, ali estruturas proteicas, né? E essas repetições são repetições que são indicativas de indivíduos com Huntington e que, literalmente, são variações, são microsatélites. Naturalmente, os indivíduos tenderiam a não apresentar essa repetição, né? De citosina, adenina e guanina.
eles não deveriam apresentar, mas tem indivíduos que apresentam essa repetição, que é compatível com a manifestação da doença de Huntington. Cerca de 50% dos portadores dessa doença, eles vão apresentar alteração no tônus muscular, embora às vezes até a contração permaneça a mesma, mas eles vão ter alteração na estrutura muscular. Isso interfere na fala, afinal de contas, na hora que a gente fala estrutura muscular, na estrutura corporal como um todo, inclusive do aspecto respiratório, de fala, né? Afinal de contas, todos esses processos têm a participação de células musculares, né? Tem uma evolução, tende a ter uma evolução do quadro, com o passar do tempo, levando o indivíduo cada vez a uma dependência maior, a um processo, né, de realmente comprometimento cognitivo, neuropsicomotor, tá? Inclusive com uma intensidade de movimentos involuntários. Então, esse indivíduo passa a não conseguir realizar suas ações, né, adequadamente, realizar aquilo que ele desejaria, mas ele começa a ter movimentos involuntários, tá? E alterando, logicamente, toda a estrutura comportamental e qualidade de vida desse paciente, né? Não só dele, como inclusive as pessoas que estão no entorno. É comum, como eu falei com vocês, a dificuldade na fala, até a gente coloquei aqui para vocês, né, que é o que a gente denomina de disartria, porque como a fala está muito relacionada tem a carência das estruturas musculares, o indivíduo também tem dificuldade para engolir, dificuldade na deglutição, que é outra característica necessária com a atividade muscular, risco, consequentemente, de asfixia, até mesmo por problemas e reflexos da musculatura respiratória, e podem ter consequências graves. Sim, a gente coloca isso, mas eu acho que isso instintivamente já nos traz, né, essa conotação da gravidade da doença. Raciocínio e comportamento também são afetados. Então, só para contextualizar vocês, olha, uma alteração, uma estrutura, a presença de microsatélites, são pequenas alterações que possam ocorrer na estrutura genética do indivíduo, que susceptibiliza ele, né, a ter a presença desses sintomas e o agravamento. Infelizmente é isso, né? Não só se mantém, não só se observa esses sinais, como eles inclusive tendem a se agravar com o passar do tempo. Bem, aqui, né, você fala assim, então, o que isso tudo tem a ver? Tem a ver que a gente está num momento de parar e pensar na população. Nós estudamos a genética, nós vimos características particulares que possam envolver a mim, a você, a um conhecido, né? Mas, e quando a gente fala de uma população? E quando a gente quer refletir, eventualmente, né, numa determinada população, como eu dei o exemplo para vocês, na população mineira que envolve a região metropolitana de BH, né? Bem, então estou falando de um conjunto maior de pessoas. Então, eu sempre preciso de envolver, né, o número total daquela população que eu estou imaginando e, de repente, o número de indivíduos que possam vir a apresentar uma determinada ocorrência, uma característica física, uma manifestação de doença, enfim. Então, isso, né, é importante. Existem, e vocês com certeza já acompanharam isso do ponto de vista prático. Inclusive quando, a princípio, né, gente, se imagina, por exemplo, determinada verba pública vai ser destinada à saúde da população, né? E essa verba, ela tende às vezes a ser direcionada, por exemplo, para a compra de medicamentos. Mas quais medicamentos? Aleatório? Qualquer um? Não. Quando se baseia, inclusive nesse aspecto, né, de políticas públicas, se baseia muito naquela ocorrência
da população que está se referindo. Então, olha, de repente eles vão comprar uma grande quantidade de medicamentos ou de aparelhos para diagnóstico para uma determinada doença, que faz sentido, que tenha, né, uma aplicabilidade para aquela população. Não adianta, eu vou dar só um exemplo para vocês. Não adianta a gente, de repente, comprar aqui um medicamento que seja destinado para malária, já que ela é uma manifestação, uma doença característica de transmissão na região, por exemplo, norte do nosso país. Então, professora, mas eu conheço o meu vizinho, ele teve malária e ele é daqui. Ok, mas muito provavelmente esse seu vizinho deve ter viajado, adquirido a malária, né, em outro local. Não significa que não vai ter, né, ele não precisa, ele não vai ter acesso, não vai ter seu tratamento garantido. Mas é lógico que na hora que destinar uma maior quantidade, por exemplo, de dinheiro para compra, tem que fazer imaginando aquilo que vai ser mais pontual para aquela população. Então, o que eu quero dar com esse exemplo é mostrar para vocês como que entender uma determinada população, saber a incidência, né, de determinadas doenças naquela população é importante. Porque eu não estou sabendo apenas por uma curiosidade, por um aspecto de fofoca, ou porque é interessante saber. Não, não é só por isso. É porque também acaba ajudando a mediar medidas que possam ser realmente efetivas, que possam ser realmente úteis. Então, é por isso que a genética entra dentro de um cenário de poder ajudar a entender a dinâmica de uma determinada população. É fácil? Não, não é fácil, porque tem vários aspectos, inclusive, olha só, migração, eu acabei de dar um exemplo. Às vezes tem, porque é isso que acontece no mundo globalizado como nós somos hoje, onde, tirando a situação de pandemia, tá? Tira pandemia fora, vida normal, totalmente normal, como pandemia nunca tivesse acontecido. O que normalmente nos segura é a falta de dinheiro para viajar, né? E olha que nem sempre isso é impeditivo, porque a gente pode até viajar com pouco dinheiro, né? Mas é o que mais segura. Eu não vou viajar o mundo inteiro, porque eventualmente eu não tenho condição física para sustentar esse meu desejo. Mas, na verdade, hoje em dia é super possível, né? Tem gente que é mochileiro, coloca a mochila nas costas, vai com uma passagem de ida e de lá vai viajando, correndo o mundo. O que isso tem a ver com nossa genética de população? A partir do momento que os indivíduos migram, eu estou levando minha característica genética para aquele local, né? E, eventualmente, inclusive, eu posso me apaixonar perdidamente por um outro indivíduo e resolver ficar, se não a vida inteira, pelo menos um período de tempo. Então, assim, aquele leve traje, características genéticas, de doenças, enfim, de uma série de situações que isso faz uma bagunça danada, né? Então, isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Se vocês observarem, eu estou colocando aqui a genética de população dentro de um conceito para a gente parar para pensar o tanto que isso é importante, porque a gente vivencia isso. Não é uma coisa que é fora do, né? Não, a gente vivencia tudo isso que eu estou falando, que faz parte dentro desse contexto teórico da matéria, a gente vivencia. Então, essa genética de população, ela estuda quantitativo, ou seja, em termos de quantidade, né? Quantos indivíduos, né? Da distribuição da variação genética em populações e com as frequências de genes e genótipos são mantidas ou trocadas. Porque tem características que permanecem características de uma determinada população. Existem características que, ao longo do tempo, elas podem até se perder. Por quê?
Muito por essa troca, muito por vários motivos. Por que que possa ter troca, professora? Por que que quais fatores que possam colaborar, interferir nessa característica genética de uma determinada população? Primeiro, existe uma clássica na genética que a gente já falou hoje, que a gente já falou várias vezes no passado, que é a possibilidade de mutação. Tanto eu, como você, como qualquer outro, possa ver uma mutaçãozinha nas nossas células e a gente nem imaginar. Isso ocorre de uma maneira aleatória. Isso promove uma variação, né? Vocês imaginem. A característica reprodutiva, até por aquele conceito que eu já comentei e trabalhei com vocês. A gente reproduz não daquela maneira absolutamente, né, aquela viseira. Não, eu só posso me reproduzir com indivíduos com determinadas características. Não. A gente tem os acasalamentos de uma maneira aleatória. E dentro dessa possibilidade reprodutiva, né, embora às vezes eu nem imagine, nem queira reproduzir, tem hora que acontece. E aí eu possa, né, ter, a partir desse ato reprodutivo, a situação, a ocorrência de uma gestação, ter indivíduos, né, que possam ser completamente diferentes. Por quê? Porque eu acabo pegando características que vêm junto com aquela pessoa que eu tive aquele ato sexual, né? Então, isso interfere, é lógico. Imagine uma população de milhões de pessoas reproduzindo de uma maneira aleatoriamente. Eu tenho aí uma garantia de variabilidade, né? Seleção. Quando a gente fala de seleção, eu quero que vocês imaginem o seguinte: ao longo, isso é muito característico, ao longo das espécies, quando a gente estuda as espécies, não só a espécie humana, como todas as demais espécies de seres vivos, a gente consegue perceber que ao longo das dezenas, centenas, milhares de anos, algumas características elas acabam sendo selecionadas. Por quê? Porque eventualmente elas são mais úteis, né? Por exemplo, aqui no caso, até já chamei a atenção de vocês, embora a nossa genética, eu sempre contextualizo para característica humana, para nossa, que é o que nos interessa, mas esse aspecto, né, eles utilizam muito até uma linguagem de desenhos pegando da natureza. Até mesmo porque é mais fácil a gente falar de seleção quando a gente fala da natureza, né? Olhem só, entre besouros, né? Besouros de diferentes cores. Se a gente imaginar isso na natureza, existem besouros que eventualmente eles estão ali na mata e eles até se escondem de alguma forma. Por quê? Eles apresentam a mesma cor ali do tronco das árvores, né? Das folhas secas que caem no chão. Existem alguns besouros que possam ter uma cor mais forte, uma cor chamativa, uma cor que seja mais fácil de identificar. Esse besouro, ele na verdade está sobre o tronco de uma árvore marrom e ele está ali verdinho. Então, logicamente que a cor dele se sobressai. Então, se a gente imaginar, por exemplo, uma ave que se alimenta, né, que as aves se alimentam muito de insetos, ela consegue identificar, por exemplo, com maior facilidade, aquele que seja mais chamativo. Então, onde que entra a seleção aí? Ao longo do tempo, isso não acontece de uma maneira rápida, né? Mas a gente está falando ao longo de várias gerações, tá? Chega um momento que a tendência é maior, por um critério de seleção, né, natural, que vão existir mais besouros da cor marrom. Por quê? Eles tendem a sobreviver mais. Eles vão chamar menos atenção, né? Se sobrevivem mais, eles vão ter oportunidade do acasalamento, gerar descendentes. Descendentes, fruto, né, do acasalamento entre esses indivíduos, eles terão as mesmas características.
Então, com isso, ao longo das gerações, haverá uma seleção natural, né? Em que provavelmente haverá uma maior quantidade de indivíduos que vão apresentar aquela característica que seja mais satisfatória, acaba sendo mais protetora para eles, né? Isso acontece de uma maneira geral com todas as espécies. Existe aquela característica que eu falei com vocês de migração, característica migratória. Olha, eu saio daqui e vou morar lá no, sei lá na África. Na hora que eu falo disso, na hora que eu falo que estou migrando e que vou morar lá, vou me fixar, poxa, eu estou levando as minhas características de mineirinha mesmo, né? A minha brasilidade, com todas as características, com tudo que tem nosso, eu estou carregando junto comigo. Está associado aos meus genes, né? Vou para lá. Chego lá, nada impede das pessoas poderem ter atos sexuais, reprodução e fazer com que essas características se misturem com as características daquele local. Então, isso colabora, isso ajuda essa variabilidade genética, né? E o inverso é verdadeiro. Quantos deles não saem de lá, se instalam aqui, trazem toda a sua característica genética associada, reproduzem aqui, né? E temos vários descendentes que perpetuam as características, que aí acaba sendo uma mistura de nós com indivíduos de outra população. Então, isso é na verdade, uma maravilha para a genética, né? Que bom. Então, temos aquela variabilidade que eu volto, que a gente falou no início, que é tão importante. E o próprio tamanho da população. Uma coisa é se eu analisar uma determinada população, ela ser muito grande ou ela ser muito pequena. Quer um exemplo? Posso analisar com vocês características da população belo-horizontina. Eu estou falando de uma determinada quantidade de pessoas. Se a gente analisar as características da população mineira, poxa, agora eu estou falando de um rol maior. Eu tenho um contingente, uma população numericamente muito maior. Bem, e ainda se comparado, se eu falar com a população brasileira, mais ainda. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que quando se fala em uma determinada população, a gente tem que saber contextualizar bem que população que é aquela, né? Não uma população aleatória, estou falando de uma determinada população. E a quantidade de pessoas que estão envolvidas naquele processo, que referem-se a essa determinada população, isso também é importante de ser conhecido, e isso também interfere na variabilidade genética, né? Então, todos esses fatores, agora sim, mutação, reprodução, seleção, migração e o próprio tamanho da população podem interferir na distribuição e variação genética. Tá? Olhem aqui, é muito importante, né, dentro desse contexto de genética de população, a evolução, né, das espécies. É o que eu falei com vocês. Ao longo das dezenas, centenas e milhares de anos, hoje em dia, consegue-se olhar para trás e verificar o tanto que as espécies, né, se modificam. O tanto que, na verdade, diante dessa modificação que ocorre, a gente fala que aconteceu um processo de evolução. Por quê? Porque acaba que aquelas espécies estão se adaptando àquele local, né? E essa adaptação, logicamente, vai de acordo com a temperatura, vai de acordo com várias situações ambientais, né? Então, a gente vai se adaptando, e essa adaptação é o que a gente chama de processo evolutivo. Tanto é que hoje nós, a espécie humana, não somos iguais, idênticos aos primeiros indivíduos humanos.
Nós temos características que foram sendo adaptadas, que acabam sendo eventualmente mais úteis, né? Por isso que se fala em adaptação ao meio. Existem características que acabam sendo mais úteis para a gente se adaptar. Faz com que eu tenha uma facilidade maior, por exemplo, em obter alimentação, me permite eventualmente uma característica, uma facilidade maior para ter recursos, por exemplo, hídricos. Então, assim, existem várias características que podem nos favorecer, né? E elas acabam sendo selecionadas ao longo do tempo. Uma coisa que eu já falei e é muito importante frisar para vocês. Na hora que eu falo ao longo do tempo, não é definitivamente de hoje para amanhã, e não ocorre, por exemplo, da minha geração para a geração dos meus filhos. Esse processo evolutivo realmente são centenas a milhares de anos, tá? Para a gente poder falar que houve um processo de evolução naquela espécie. Aqui, né, na genética de população, a gente consegue predizer a distribuição genotípica, que é aquilo que está expresso no genoma do indivíduo, e fenotípica, ou seja, aquilo que é lido. Na hora que eu consigo fazer a transcrição, logicamente que na espécie humana tem muita coisa que a gente lê, mas que foi alterada por Photoshop, por um Botox, por uma tinta de cabelo, por uma lente de olho. Mas o que a gente está falando aqui é aquilo que seja original, né? Aquilo que realmente é característica da pessoa, aquilo que expressa o que está ali, né? O que expressa do lado de fora e aquilo que está associado ao seu gene. Um olho preto, né? Uma estatura relativamente baixa, né? Não adianta colocar um salto 15, não. Tira isso, né? Isso é um artefato que me permite aparecer um pouco maior, mas que a minha característica física é aquilo que é meu, né? Da progenie e resultante de todos os acasalamentos possíveis à população. Então, isso que é muito importante que a gente falou, né? A partir das nossas características, que são nossas, que são presentes no meu genoma, e a partir do momento que eu possa realizar, né? Então, que a gente fala acasalamentos possíveis e aleatórios, não significa, logicamente, que na espécie humana a gente sai, né? Reproduzindo aí geral, não é isso. Mas é que você possa escolher, né? Você possa ter essa oportunidade de você escolher quem você quer, né? Independente daquele padrão, ó. Se você é assim, se você é quadrada, você só pode acasalar com quadrados. Olha que coisa desagradável que seria, né? Não tem graça nenhuma, ainda bem que não é. E estuda, né, quais são os fenômenos e como eles afetam a estrutura gênica de uma população. Como eu comentei com vocês, isso acontece ao longo das centenas, milhares de anos, né? As mudanças de uma população, elas também ocorrem ao longo do tempo. E muitas das vezes a gente consegue olhar para trás e verificar aquelas pequenas modificações que foram ocorrendo ao longo do tempo, né? A genética de população, ela permite esse tipo de estudo, esse tipo de avaliação, né? Lógico, quando a gente só remete à característica de cor, embora do ponto de vista da natureza, isso às vezes possa até indicar, né, maior ou menor sobrevivência ao meio que ele vive, mas para a espécie humana essa característica não diz, né, necessariamente nada de tão valioso assim. O que é importante a gente observar na variabilidade é a minha susceptibilidade, maior ou menor para doença, ocorrência ou não, né, de determinadas patologias. Isso que é mais importante, né, aparência. Existe, né, o que a gente chama de fluxo gênico, que é justamente quando eu dei aquele exemplo dentro da migração, né?
O indivíduo sai de um determinado local, migra para outro, e aí ele está trazendo aquela característica genética dele. Quando ele faz isso, é o que a gente chama de fluxo. Fluxo gênico, ele está trazendo as características genéticas dele, que são particulares de uma determinada região, de uma determinada população, e está vindo agora para essa, podendo, né, ter a disseminação dessa característica a partir do momento que ele possa acasalar com indivíduos dessa nova população, né? Existe o conhecimento da história e estrutura gênica das populações, é importante isso nos remete realmente a um conhecimento histórico, onde a gente consegue verificar, por exemplo, isso não quer ver que isso está com vocês desde, inclusive, ali do fundamental? Sabe por que eu falo isso? Porque na hora que eu estudei agora, recentemente, com a minha menina para a prova que ela ia fazer, né? Falando até de geografia, não tem nem necessariamente, não estava falando de ciência, genética, nada disso. Mas estava falando da influência dos migrantes, né? A partir do momento que a população brasileira recebeu muito portugueses, italianos, alemães, né? Migraram mais para a região do sul do país. Enfim, a partir do momento que eles migraram, vieram com eles várias características, né, típicas dessas populações, inclusive aí eles até exploram em relação a costumes, hábitos, né, desse aspecto cultural. Mas eles trouxeram o que tem de mais fundamental deles, que é o gene, né, as características genéticas daquela população. Então, isso é o que? Fluxo gênico. Migração com fluxo gênico, quando você está levando, né, as características de um lado para outro. Né? Isso colabora demais. E isso está presente. É isso que eu estou querendo chamar a atenção de vocês. Isso está associado a nós desde sempre, né? Desde sempre a gente trabalha com genética de população. Eventualmente a gente não dava esse nome, não conseguia enxergar isso como uma característica ou como um fator teórico dentro da nossa disciplina. Aqui, qual que é a empregabilidade da genética de população? Né? Bem, genética de população pode ser empregada no diagnóstico clínico, né? No aconselhamento genético. Lembrem vocês que nós, na primeira etapa, quando a gente falou de herança mendeliana, a ocorrência de alguns padrões de doença, eu chamei a atenção de vocês. Eventualmente, existem alguns casais que seja realmente indicado, né? Porque alguns, na verdade, todos nós poderíamos ou seria interessante fazer o aconselhamento genético, né? Mas, sabidamente, existem algumas famílias que já existe a ocorrência ali de alguma doença que seja mais pontual, né? Então, nesses casos, o aconselhamento genético se torna realmente mais importante de ser realizado, né? Cálculos de risco. Então, como eu já citei aqui para vocês hoje, quando a gente quer imaginar a quantidade, né, de indivíduos, a susceptibilidade ali daquela população a uma incidência de uma doença, né? Então, você consegue verificar, olha, nessa população, tantos por cento, né, apresentam determinadas características ou apresenta determinada doença. Isso é estudar, né? É verificar, será que essa população tem maior risco ou menor risco de ter determinadas situações de doença, né? A partir do momento que aquela doença está em maior quantidade naquela população, logicamente que a probabilidade do surgimento de novos, de se manter e até de aumentar, ela é maior, né? Então, é isso que é muito importante. A gente perceber que são fatores que estão conosco, que nos norteiam, que nos ajudam a entender determinadas situações, nossas particulares,
ou nossas numa situação de população, né? Se eu estou em maior ou menor situação de risco, né? Se a população que eu estou inserida, qual que é o perfil dela, né? Qual que é o perfil por exemplo, da população belo-horizontina para um determinado aspecto, para uma determinada, por exemplo, manifestação de doença, né? E, como eu falei com vocês, tudo. Tem tantas características que interferem na variabilidade, mas tem uma que ela é assim, é realmente a mestre, que é a mutação, né? Que a gente já recordou aqui, que é algo que acontece de uma maneira aleatória. Lógico, existem também fatores externos que possam colaborar, né? Até me predispor, por exemplo, a ter ocorrência de mutação. Quando às vezes eu estou exposta à radiação ionizante, quando, por exemplo, eu fumo demais, quando, por exemplo, eu bebo demais, como às vezes eu preciso tomar medicamentos que possam promover alterações no meu organismo, né? Bem, aumenta até mesmo a probabilidade da ocorrência de determinadas situações e até mesmo de mutação, né? Então, ela é fonte, ela é mestre, é a fonte de toda variação genética, né? Até mesmo quando a gente fala ao longo do tempo, analisando, estudando as diferentes gerações de uma determinada espécie, né? Processo evolutivo. Existem coisas que aconteceram lá há centenas de milhares de anos atrás, que ocorreu por uma mutação aleatória, mas que eventualmente aquela mutação trouxe uma característica que possa ter sido favorável, né? E acaba que ela possa, ao longo do tempo, se manter como uma característica viável, né? Então, acho que é muito importante isso da gente. E o que eu quero também que vocês percebam que existem alguns conceitos aqui que a gente tratou no iniciozinho da nossa genética, né? Não é à toa que esse assunto ele vem justamente, genética de população, vem justamente no fechamento da nossa disciplina, né? Onde a gente consegue colocar alguns assuntos, alguns tópicos que nós já abordamos lá no passado, e que agora se fazem presente novamente, né? Justamente para reforçar a gente conseguir verificar o tanto que isso realmente é importante. Estou colocando aqui, estou vendo. Estamos no nosso horário, só quero lembrar vocês, vou encaminhar agora, depois da aula, pontualmente para aquelas 3 pessoas que não fizeram avaliar, tá bom? Para vocês poderem fazer. E semana que vem, como eu falei, lembrei aqui, estaremos, se Deus quiser, presencialmente lá no Campus Guajajaras com a apresentação dos trabalhos de vocês, tá bom? Ó, um beijão para vocês, fiquem com Deus, bom descanso e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, boa noite, professor. Tchau, Até, Lu. professor. Tchau, Boa noite, Yuri. professora. Ai, que bom ouvir a voz de vocês. Que coisa boa. Tchau, Sibeli, professora. Dani, Boa Lu, Maria Eduarda, Raquel, Otávio, Yuri. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Até semana que vem, se Deus quiser. Uhum.